no capítulo 10 do Evangelho segundo João. Leremos desde o verso 25 até o verso 29. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Voltando para o verso 28. E dou-lhes a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna. Glorioso Espírito Divino, Tu és o inspirador da palavra. Agora especialmente para os nossos corações. Porque só Tu, Senhor, podes fazer esta obra. E nós dependemos de Ti. Porque viemos para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje deu-se a conclusão da Copa Mundial de Futebol. Sabemos que aquele quadro que teve melhor condição conquistou a Copa. Em todo o tempo, quem pode mais é quem vence. E nós temos na palavra de Deus também referências a essas competições, à vitória e à conquista da coroa. No capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, lemos nos versos 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Vimos aqui que se trata de atletismo, de disputa ou disputas nos estádios e da finalíssima. E dizendo a palavra de Deus que os competidores terrenos alcançam sim uma copa corruptível, uma coroa, um laurel que fica aqui, que não tem mais do que valor terreno, por mais precioso que seja, portanto é vaidade. Porque tudo que está debaixo do sol é vaidade. Lembro-me ter notícia de um grupo de jovens irmãos de uma família, filhos de um pai que fora um atleta muito cheio de vitória, muito cheio de glórias.
E esses filhos tinham um estojo maravilhoso, adornado, contendo ali uma quantidade de medalhas que aquele velho pai havia conquistado nas competições. E a gente podia notar aqueles moços olhando para aquele quadro com as medalhas. Porém, o pai já não estava mais na terra. O pai já não estava mais aqui. Tudo aquilo que fora conquistado com tanto afã não tinha para ele agora o mínimo valor. Porque fala-se aqui da conquista de lauréis corruptíveis, coisas que não são eternas, coisas que não têm o valor transcendental que a graça de Deus proporciona aos vencedores. E o texto que foi lido, no fim do versículo 25 diz: eles o fazem, isto é, lutam, disputam, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. E agora, o Senhor Jesus fala desta coroa incorruptível. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. Esta é a coroa incorruptível. Não é a conquista de alguém que correu mais, porque a vida eterna é um dom da graça. Ela é a conquista de todos quantos creem na sua palavra. Todos quantos creem nele. João 6, verso 47, ele ainda afirma isto: todos os que creem alcançam esta coroa imarcessível, incorruptível. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Amém. A outra versão diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Agora, vamos tratar desta conquista. Vamos tratar deste bem de valor insuperável. Este bem de valor transcendental. Não há coisa que supere o valor desta vida eterna em você. No capítulo 6 de Romanos, verso 23, a palavra de Deus continua mostrando-nos que enquanto o pecado tem uma consequência desastrosa, o dom de Jesus é essa vida eterna, é esta conquista insuperável. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado só leva à derrota, só leva ao choro e ao ranger de dentes, numa eterna vida de perdição e de sofrimento. O inimigo levanta o engano do pecado para conduzir as almas
à perdição. E neste capítulo 3 de Hebreus, nós encontramos aqui corações endurecidos que ainda permanecem insistindo a serem enganados pelo pecado. Capítulo 3, verso 13 do livro de Hebreus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Satanás tem um outro nome, diabo. E a palavra diabo significa enganador, traiçoeiro, falsificador. Entrou no Éden, sugerindo aos nossos primeiros pais a vantagem da desobediência, a vantagem da rebelião, a vantagem da incredulidade, e apontando ainda que isto os levaria a um resultado. No capítulo 3 de Gênesis, a sua mentira foi tão bem engendrada, tão bem exposta, tão convincente, que deu para enganar, que deu para iludir. Capítulo 3 de Gênesis, os versos... verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Imagine a sua proposta. Sereis como Deus. Vocês vão crescer muito. Vocês vão evoluir muito. Vocês não são a imagem e semelhança dele? Sim. Pois, e ser como ele, então, não é mais? É mais. Então vamos à senda da promoção. Só que a senda da promoção do diabo era enganosa. E eles foram pela senda, mas caíram no abismo com toda a nossa raça. Assim que, na vida de pecado, meus amados, existe um gozo transitório, um gozo ilusório, banal, que logo em seguida se transforma em amargura. E mais adiante, em amargura eterna e sem fim. Agora, levanto esta pergunta. Você tem certeza da sua vida eterna? Seria a hora de fazer muita gente mentir aqui. Seria a hora. Muitas pessoas estão olhando para mim e respondendo já do seu interior: tenho sim, eu tenho. Vamos saber. Eu vou contar a minha experiência. Eu já tive 2 certezas de vida eterna, com as quais eu ia para o inferno sem nenhuma alteração. 2 certezas. A primeira, quando eu era católico. Romano. E católico eu sou. Só não sou romano. Mas eu era romano. Eu me tornei devoto de Nossa Senhora da Aparecida, por ser a mãe de Jesus. E no meu raciocínio de jovem, eu concluí algo parecido com a verdade, pelo menos para mim, persuasivo. Eu sou devoto da Santa Mãezinha, e no dia
do juízo final, em que, de certo, Jesus, como juiz, vai querer me mandar para o inferno, mas como devoto da sua mãe, ela terá que dizer-lhe: você vai mandar o meu devoto para o céu. E Jesus não vai poder me mandar para o inferno porque ele tem que obedecer à mãe dele. Que se ele não obedecer à mãe dele, ele vai pecar. Então, para não pecar, vai obedecer à mãe dele, consequentemente vai me mandar para o céu. Não é persuasivo? Essa era a minha conclusão. Mas entendi perfeitamente que estava continuando a passos largos para o inferno sob esta presunção. Depois eu tive a outra. A outra, eu já era batista, batizado na igreja, batizado nas águas e membro da igreja. E uma série de pontos vieram também como argumentos para provarem que eu tinha a vida eterna. Tomava, por exemplo, esta declaração: quem crê em mim tem a vida eterna, disse Jesus. Então, a minha declaração era esta: eu creio, portanto, tenho a vida eterna. Eu sei que muitas pessoas pensam: isso aí não é a verdade? Isso é persuasivo. Não dá para se firmar aí. Eu vou explicar por quê. Um dia eu descobri que a minha certeza de vida eterna estourou, explodiu, e graças a Deus que foi a tempo, porque eu continuava vivendo no pecado, com certeza de vida eterna. Faz favor de ver se a Bíblia aceita isso. Continuava no pecado e afirmando que tinha vida eterna. Eu podia perfeitamente declarar isso: eu sei que eu vivo pecando, mas eu creio em Jesus, tenho certeza de vida eterna. Eu nem sabia o que é vida eterna para afirmar este dualismo contraditório, confuso e irreal, e enganador. Enganador. Meus amados, o salário do pecado é a vida eterna, é assim que está escrito. Para onde eu ia com o meu pecado? E no entanto carregava um bornalzinho com certeza de vida eterna. É isto. E naquele dia que descobri, eu não tenho vida eterna coisa nenhuma. Toda esta ideia de que, ou essa afirmação de que eu tinha vida eterna, era simples presunção. Eu nunca saí do pecado. O salário do pecado é a morte. E a vida eterna é uma outra coisa, muito diferente do que a vida no pecado. Um pastor conversava com a minha esposa, lá no Nordeste. E ele então, psicólogo, levantando uma série de perguntas para ela. A senhora então foi missionária sem novo nascimento? Fui. Mas a senhora não tinha certeza da vida eterna? Tinha. Mesmo antes de nascer de novo? Tinha. E aí, o que a senhora me disse? Disse: eu ia para o inferno com certeza de vida eterna.
O senhor pode me responder se uma pessoa com o pecado pode chegar à vida eterna? Não é possível ter vida eterna vivendo no pecado. Mas voltemos para um ponto interessante. Foi lido agora mesmo que enquanto o salário do pecado é a morte, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por Jesus. O texto que lemos agora há pouco foi este: e dou-lhes a vida eterna. Não vendo, dou. Não troco, não permuto. Dou. Não custa nada. Talvez seja por isso que muita gente tropece nesta verdade. Porque a raça humana não gosta de se humilhar a fim de receber bênçãos e graças. Nós temos aquele moço rico, lembram dele? Aquele moço rico. Procurou Jesus. E ele fez uma proposta. Bom mestre, que hei de fazer, note a palavra fazer, para herdar a vida eterna. Fazer a vida eterna não custa feito algum. A vida eterna não é concedida a rolo. Um homem me disse uma vez que essa gente que compra e vende, troca e troca, chama-se gambira. Eu não sabia dessa expressão. Deus não é gambira para trocar vida eterna em troca de serviços. Ou talvez aquele moço tivesse que pagar, não é? Que hei de fazer? Você vai pagar aqui uma importância? Pois não, ia meter a mão no bolso, tirar e comprar a sua vida eterna. Mas a vida eterna não é vendida, não é trocada, é dada muito gratuitamente a quem crê. Mas a quem crê essa dádiva. Pois eu creio que ele me dê, pois perfeitamente ele dá. Ele dá. Agora, você vai acompanhar estes textos da palavra. João 3,16, eu acho que não vai precisar de ser lido lá. O pessoal aqui vai recitar comigo. Todo mundo tem uma só versão deste texto, não é? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é mesmo que Jesus veio fazer na terra? A palavra de Deus nos mostra aqui que o Pai o enviou, o Pai nos deu, com a finalidade de nos dar a vida eterna. Quando se diz que Jesus veio para nos dar a vida eterna, equivale ao sua palavra clássica e gloriosa verdade de João 10,10, onde ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A custo de quê? De graça. Temos que fazer o quê? É de graça. Portanto, nada. Contudo, você há de acompanhar esta mensagem da palavra para descobrir o processo divino em nos conceder a vida eterna. Ele está dando, mas a seu modo.
para que ninguém alegue que se aproximou de Deus e, de um modo, alcançou a vida eterna, e outro, de outro modo, alcançou a vida eterna, e outro, de outro modo, e isto chegar-se-ia a uma confusão, porque não se saberia qual o processo, qual o método de Deus em conceder-nos a vida eterna. Graças a Deus que o seu método é um só, e dele o Senhor jamais se desviou. Porque no método único a gente não tem confusão. O Senhor vai viajando por uma estrada com o seu carro e chega ali numa encruzilhada, como eu vi uma vez alguém ilustrando esta confusão. Para onde o senhor vai? Eu estou indo para o céu. Então lá chega aquele pé de galinha que chamamos, não é? Uma porção de becos, uma porção de saídas, uma porção de estradas. E lá uma tabuleta está voltada para lá indicando céu. A outra está indicada para lá indicando céu. A outra para cá indicando céu. A outra para lá indicando céu. A outra para cá indicando céu. A outra indicando céu. Você vai para onde? Você vai para a confusão. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E fora de mim, ninguém vai ao céu. Ninguém vai ao Pai. Ninguém tem vida eterna, ninguém se salva. Não é certo que Deus está certo em adotar um método único para nos conceder a vida eterna? Ele está certo. E nós vamos concordar porque isto evita confusão. A palavra duvidar, é uma palavra latina na língua portuguesa. Ela vem de duo via, duas vias. Quer dizer, pode ser por aqui, mas também pode ser por aqui. Então aí está a dúvida. Eu tenho certeza que Deus salva, mas também pode ser que não salve. E aí está a dúvida. Eu tenho certeza que Deus resolva o meu problema, mas também pode ser que não resolva. Aí está a dúvida. E Satanás é louco para nos encher desse segundo caminho, que no grego a palavra dúvida significa um segundo caminho. Eu falei do latina, dois caminhos. O grego fala de segundo caminho. Depois de você chegar a um fato, não é? Então o diabo vem criando ali um segundo caminho para você admitir que pode ser também assim. E essa altura é a dúvida. A fé não pode aceitar duas vias. A fé não pode aceitar o segundo caminho. Quantas e quantas vezes eu tenho lutado com Satanás nesses termos de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Porque o que ele quer é atacar a nossa fé. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Como resistir a Satanás? Diz aí o texto, firmado na fé. Por quê? Porque ele quer que você tenha dúvida. Ele quer que você admita um segundo caminho. Ele quer que você fique na ilusão
fique na superficialidade, fique na periferia, inclusive das verdades de Deus, pois é principalmente isto que ele quer destruir. E então agora, vamos por este único caminho. Deus nos deu o seu Filho para nos conceder a vida eterna. Então não temos dúvida de que a vida eterna só pode ser por Jesus. Fora dele é impossível. 1 João 5:20. Como Jesus Cristo é verdadeiro Deus, a palavra nos afirma que ele é vida eterna. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é a vida eterna. Em 1 João 5, versículos 11 e 12, fala ainda acerca dele como vida eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esta vida está no seu Filho. Será que o meu auditório está acordado? Esta vida está no seu Filho. E mais aonde? Se o diabo te disser, mas está também numa vida consagrada na igreja, ele está pondo aí a dúvida. Está também não tomar a sério a vida religiosa. Está ele aí pondo dúvida no seu caminho. Mas a palavra nos diz que esta vida está unicamente em Jesus. E que este Jesus dentro de você é a vida. O texto do verso 20 ali que lemos, ele é a vida eterna. Ele é a vida eterna. Passemos para um outro pensamento em torno desta verdade. Eu visitei, não faz muito tempo, um engenheiro que havia estado tão doente, mas já vinha melhorando. Eu fui visitá-lo. Então, doutor, o senhor passou pela boca da sepultura. Eu disse, quase fiquei. Mas, felizmente, ao menos para nós podermos conversar um pouco agora. E falei-lhe da vida eterna. Mostrei-lhe que Jesus veio ao mundo para nos trazer a vida eterna. E fiz-lhe esta pergunta. O senhor não quer possuir essa vida eterna? E lembro-me que ele acudiu com a palavra e a cabeça, dizendo, quero. E sacudiu forte a cabeça no travesseiro. E a resposta que eu lhe dei. Mas Deus não pode lhe dar esta vida eterna. Ele cerrou o sobrolho. Como? Ele não pode lhe dar esta vida eterna, doutor engenheiro. Por quê? Porque é um princípio de física, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço simultaneamente. Não é verdade, doutor? É, exato, pois é. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você não pode calçar dentro do seu sapato direito, com o pé esquerdo e o direito dentro do mesmo sapato. Não cabem. Se estiver o direito lá, o esquerdo não pode entrar. Então é isto.
E o que acontece? Acontece, doutor, que o senhor nasceu neste mundo, tendo dentro de si a sua vida. A sua vida. Eu também nasci trazendo comigo, em mim, a minha vida. A minha existência, a minha primeira noção, a minha consciência de mim mesmo, estava na minha vida. Eu tinha consciência da minha vida. Agora, Jesus, não eu, isso não é jogo de argumento, Jesus declara que esta vida com que nascemos é um impedimento da vida que Ele veio nos dar. Isto eu tenho dito para os meus caboclos, quando lhes falo, meu amigo, se eu aqui agora quisesse lhe trazer um alqueire de farinha, farinha de mandioca, daquela boa, e eu lhe dissesse, vai buscar o teu alqueire, vamos encher de farinha, e o senhor chegasse aqui com o seu alqueire, cheio de areia, entupido de areia, quanto de farinha o senhor ia levar? A resposta do caboclo é simples, nenhuma, porque está cheio de areia, é lógico. Nenhuma, porque está cheio de areia. Vida eterna, nenhuma em você, porque você tem a sua vida. Você está cheio da sua vida. Quando Deus nos criou de barro, sabe? Ele nos criou como um vaso de barro. E nesse vaso ficou, então, a princípio a vida de Deus. Depois ela foi alijada pelo pecado. E então ficou a nossa vida transbordando o nosso pobre vaso desta vida maligna, vida imunda, vida indigna, vida pecaminosa, vida que faz mal para todos os lados. Em Jó 14, nós temos esta expressão em que ele descobriu que, eu disse 14, é 10, versículo 1, Jó 10, 1. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Eu gostaria que você guardasse este ponto. Aqui, Jó não foi persuadido a esta conclusão. Jó, a esta altura, descobriu que a sua alma é este ponto benigno e eterno que está dentro de você, e que não está feliz com uma vida transitória, passageira, vaidosa e pecaminosa. Ao ponto dele declarar, a minha alma tem tédio da minha vida. Daqui, muitos filósofos extravagantes, para bem dizer, exaltam o suicídio. Porque então, dizem ele, é a alma libertando-se, ou numa outra linguagem, é você libertando-se da sua vida que não está boa. Parece que tem fundamento. Aliás, para dizer melhor, eu gosto de pregar o evangelho a suicidas. Tenho tido muitas oportunidades de falar com pessoas que já haviam planejado dar cabo da vida. E eu digo, exatamente, isso é uma coisa muito boa. O suicídio é bom, muito bom, meu amigo. Mas não para você chegar ao cabo dele, mas sim para você se colocar na posição certa, porque um suicida já está enfadado da sua própria vida. Ela não me agrada mais, não me serve mais. Eu gostaria de ser liberto desta vida. Capítulo 7 de Jó, versículo 16. Aqui estamos partindo do lado menor, do lado do homem. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Eu não quero mais a minha vida. E o Senhor Jesus, em João 12, verso 25, vem confirmando esta verdade, que é a necessidade humana de uma libertação da sua própria vida. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo,
preservá-la-á para a vida eterna. Não é muito forte Jesus dizendo que você deve odiar a sua própria vida? Odiar a sua própria vida. Será que eu estou errado em dizer isto, que é Jesus que está apontando? E quero dizer mais, isto ele falou por várias vezes durante a sua vida, durante o seu evangelho. Em vários lugares ele abordou isto. Lá em Lucas, capítulo 14, verso 26, ele aponta este renunciar tudo e até a própria vida. 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso não é estilo oratório de Jesus, nem retórico e nem floreado nos seus argumentos. Isto é verdade direta, que cada um de nós tem necessidade. Porque se você quer ficar com a sua vida, Jesus disse, perde-se com ela. Eu vim para colocar a minha vida, mas você está obstruído pela sua própria vida. E agora, vamos a João 12, 32. Vamos a João 12, 32, por uma razão. Por uma razão. Nós não somos capazes de extrair de nós mesmos a nossa própria vida. Podemos chegar até o ponto de odiá-la. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Começamos agora aqui com este gesto de amor de Jesus. Porque foi com muito amor que ele disse que no momento em que, depois de pregado na cruz, a sua mão, a outra mão, os seus pés, não é, naquela parte que iria ficar perpendicular, e as mãos na horizontal, ele ficaria ali pregado. Ele disse, na hora em que os soldados o levantaram ali naquela cruz, não é? E enquanto os pregos rasgavam a sua carne pelo peso do seu corpo, ele disse, nesse momento e desse momento em diante, eu estarei atraindo todos. Quantos? Não existe pré-eleição. Existe eleição. Pré-eleição não existe. Atrairei todos a mim mesmo. Todos a mim mesmo. Mas na cruz? É na cruz. É na cruz. Para quê? Romanos 7, versículo 4, diz-nos para que Cristo nos atraiu a si ali naquela cruz. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, atrairei todos a mim, e agora a palavra está dizendo, ficamos no seu corpo, mas o que aconteceu com o seu corpo? Ali naquela cruz, ele morreu. E o texto de Romanos 7,4, vamos falar junto? Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos pelo corpo de Cristo. Ou na outra versão, não é? Assim também vós, meus irmãos, morrestes pelo corpo de Cristo. Para que Jesus nos atraiu? Para nos fazer morrer. Você sabe que esta palavra é a palavra batismo em Cristo? Romanos 6,3 está aí, clara, declarando a palavra de Deus, que isto é o batismo em Cristo.
Batismo em Cristo é morrermos no seu corpo. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aí está. Naquele corpo, morremos. Mas surge agora mais uma indagação. Mas por que morrer? Bem, responda-me esta outra pergunta. O que é morrer? Se você me responder o que é morrer, você sabe para que morrer. O que é morrer? Será que temos que chamar um médico aqui para explicar o que é morrer? Alguém está dizendo certo aí. É perder a vida. Morrer é ficar sem a vida. E Cristo nos levou a morrer. Sabe para quê, meu amado? Para desocupar o vaso. Para tirar de dentro de você a sua maldita vida. A fim de ficar vazio. Para Ele preencher da sua vida, vida com abundância. É o que Ele veio fazer. Esta vida que Ele coloca em nós é a vida eterna. Mas agora vamos andar por este assunto até o fim, que já não está muito longe. A palavra de Deus nos mostra em Romanos 6, vamos tomar de preferência Colossenses 3, versículo 3. Colossenses 3, 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Isto significa que morremos e Ele escondeu a nossa vida. É assim que a irmã faz lá em casa, né? Chegou aí um pratinho de doce que veio lá de alguma pessoa amiga e precisa esconder. Senão os malandros vão lá e um malandro vai lá e come tudo e deixa os outros sem nada. Não é assim, doutor Porto? É assim. Acontece com qualquer pessoa. Então Deus teve que fazer isto. Eu vou tirar a tua vida, vou te fazer morrer na cruz e vou esconder a tua vida, porque daqui a pouco... eu queria rever aquela minha vida velha. Para quê? Eu me lembro de um irmão que disse que foi pedir licença na igreja. Disse, pastor, daria para o senhor me dar umas férias da igreja? Férias da igreja, irmão? Eu preciso de umas férias. Não tem isso, irmão. Mas eu preciso, pastor. Oh, meu senhor. Irmão, não tem férias da igreja. Mas, pastor, eu confesso que eu estou precisando. Estou precisando. O que há? É que a minha mulher anda me abusando tanto que eu preciso dar pelo menos umas 3 surras nela. E para isso eu preciso férias da igreja, não é verdade? Então, é essa tal história de querermos recorrer à vida velha. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas são passadas, sabem? Passadas, irrecobráveis, irrestituíveis, porque agora as coisas novas tomaram conta. Porque se você agora fosse tomar a sua velha vida, que Ele já tirou na morte, se Ele não escondesse, você ia catar a sua vida para fazer qualquer coisa mais lá da vida velha, mas Ele escondeu a tua vida, e graças a Deus que a minha também. Eu nunca fui lá. Ô Pai, me devolva um pouquinho da minha velha vida, que eu estou precisando de fazer uns estragos aqui na terra. Muito obrigado. Graças te dou, porque a minha velha vida está escondida com Cristo em Deus, desde a hora que morri em Cristo, pela fé na palavra. Ela afirma o nosso atestado de óbito. Morreste, morreste, morreste. E fé, crê isto, indubitavelmente. E que coisa maravilhosa, é que quando cremos a nossa morte, sabe o que acontece? Sabe? Morremos mesmo. Eu fiquei admirado de ver o resultado, o efeito desta fé na palavra,
A palavra disse que eu morri, eu creio, amém, e agora já comecei a perceber o brotar dos resultados. Porque em Romanos 6,11, é ali que vamos parar um pouquinho, o texto nos declara, para que esta morte? A morte desta vida. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esta morte é para o pecado. É uma felicidade estar morto em Cristo, porque a sua vida não se envolve mais com o pecado. Existe uma vitória segura, sim. Romanos 6, 1 e 2 diz tão claro sobre isto. Não há retorno, meu amado, não há retorno, porque morreste e a vossa vida agora está no cofre de Deus. Ninguém pode violar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Graças a Deus. Para retornar ao pecado era preciso retornar à vida. Mas morremos. E morremos para valer, porque a nossa vida ficou escondida com Cristo em Deus. Mas e para que toda esta operação, extraindo a nossa vida nessa morte? Para desocupar o lugar, para desocupar o espaço, para colocar agora em você, dentro do seu espaço livre, colocar agora a vida eterna. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas em que ponto é que nós recebemos a vida de Jesus? É agora. Você está lembrado de João 11, 25? Vamos ver ali o que Jesus disse. Como ele anexou a ressurreição com a sua vida. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Agora, no texto de Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. Vamos tomar logo vida e ressurreição aí. Efésios 2, 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Dá para entender esses versos dizendo, nós mortos, não é? Então diz a palavra que Deus, o Pai, nos deu vida juntamente com Cristo. E entra no verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando é que ganhamos esta vida? Na ressurreição com Cristo. Ele quis a nossa morte com ele na cruz, para nos destituir do empecilho. E ele nos levou para a ressurreição, para agora nos conceder esta vida. Você olha bem no texto de Efésios 2:5, que lá diz assim, que quando ele nos deu esta vida, a graça da salvação se estabeleceu. Não está aí a palavra, pela graça sois salvos? É agora aqui. Quando a vida de Cristo te foi outorgada, então a graça da salvação se estabeleceu. Não há mais dúvida, não há mais desvio. Agora, esta vida que ele nos deu é que se chama vida para sempre. Por isso ela se chama vida eterna. Esta vida de Cristo em você é vida para sempre. É vida plena. É vida crescente.
vida progressiva, vida evolutiva. Precisamos crer na evolução, principalmente da vida de Cristo em nós. E esta vida de Cristo em nós, tornando-se cada vez mais abundante e eterna, e que nunca mais se acabará, e da qual jamais cairemos, ou a qual jamais perderemos, porque não somos nós que temos que segurar esta vida, é ela que nos assegura, ela que é a nossa garantia, ela que é a nossa defesa, ela que é a nossa proteção, ela que é a nossa eternidade. E agora, meus amados, quem chegou à sua morte e ressurreição com Cristo, quem creu a sua morte e ressurreição com Cristo, perdeu a sua vida e ganhou a vida de Cristo. Esta se chama vida eterna. Quando ele disse, e dou-lhes a vida eterna, você se lembra bem que era esse ponto impressionante. Você deitado lá no fundo daquela sepultura, juntamente com o seu Salvador, porque você já havia sido morto com ele na cruz. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais, eu morri. E agora ali, deitado no fundo daquela sepultura, o Espírito Santo chegou lá naquele fundo de sepultura, encontrou Cristo e você, e chegou a Jesus dizendo, Filho de Deus, eu vim trazer a você a vida que o Pai mandou. E o Filho de Deus disse, mas acontece que eu vim também para receber esta vida, mas eu tenho que distribuí-la aos que creem em mim. E aqui tem uma multidão aqui deitada comigo nesta sepultura. Tem aqui uma quantidade de pessoas que já morreram comigo e que já estão aqui, são candidatos a esta vida. E Jesus nunca mais parou de dar esta sua vida a todos quantos creram durante toda a história e ainda continuará dando. Lá do fundo daquela sepultura, na sua ressurreição, ele tem vida abundante para fornecer a todos quantos creiam esta experiência. Quanto custa? Nada. Apenas fé. E você sabe ainda de onde vem esta fé? Ah, não sabe. A palavra de Deus nos ajuda a esse ponto. Primeiro, vamos ler capítulo 10 de Romanos, versículo 8. Romanos 10, 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Interessante. Você sabe de onde vem a fé? Vem da palavra que está sendo pregada. Mas o Senhor pregou foi a palavra. Eu preguei a fé também, meu amigo. Eu te preguei a fé. Eu te preguei a verdade da palavra. Esta verdade da palavra é fiel. Ela contém o fato. E a fé é simplesmente o fato expresso. Agora você pode exercer uma coisa chamada rebelião. Eu não aceito esta fé. Ah, bem, então. Mas ela está sendo pregada, ela está jorrando da palavra para dentro do seu coração. Deus concede a fé por meio da pregação da palavra. E o versículo 17 do mesmo Romanos 10. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, amém. Você aceita a fé? Mas o que é que eu preciso crer, pastor? Você precisa simplesmente crer a verdade da palavra. Cristo te atraiu, Cristo te fez morrer com Ele, e Cristo te ressuscitou com Ele. E Ele então é vida eterna dentro de você. Vamos orar. Vamos orar confessando. Simplesmente isto, Senhor, eu aceito a Tua palavra. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.